sim. Ontem apareceu do lado, Disculpa, ¿cómo? como duas telas, como... No sé cómo. Ok. Não Bueno, precisam Yes. aparecer. cuando Bueno, quieran, Mauricio. bueno, dale. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la clase de seguridad en IoT. En este caso nos acompaña Ricardo Seiti. Ricardo nos va a contar un poco sobre cómo algunas soluciones de Microchip nos pueden ayudar a segurizar nuestros proyectos de IoT usando AWS como herramienta. Ricardo es ingeniero de aplicaciones en Microchip. Antes de eso fue ingeniero de aplicaciones en la empresa Atmel y tiene muchísima experiencia en este tema. La clase va a ser en portugués. Ricardo prometió que va a hablar despacio para que todos podamos entender bien. Y cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer por el chat de YouTube o por cualquier otro medio por el cual estén viendo y nosotros nos vamos a encargar de responder. Muchas gracias y adelante, Ricardo. Ok. Obrigado, Maurício. Obrigado, Pablo, Marcelo. Desculpe por não falar espanhol. Sim, eu tentarei falar bem, calma, para que todos possam entender. E se não entenderem o meu português, mudamos para inglês, como ficar melhor, ok? Como o Maurício explicou, meu nome é Ricardo Seiti, sou engenheiro de aplicações da Microchip, trabalho dentro da Microchip, sou um dos especialistas em seguridade e security. Eu fico, provavelmente, o pessoal da Argentina conhece bastante, eu fico em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Não fico em Florianópolis, mas fico em Joinville, que é 3 horas de Florianópolis. Tá? Eu já estive na Argentina 2 ou 3 vezes para dar suporte para clientes. Então, toda vez que Maurício me pede para ir para a Argentina, com muito gosto, vou e auxilio os clientes. Depois da pandemia, claro. Então, a aula de hoje é para explicar um pouco qual é a importância da segurança em IoT, não somente a segurança na nuvem, mas também a segurança no dispositivo, no hardware, tá? E que mesmo aplicações com microcontroladores pequenos, como nossos microcontroladores de 8 bits, nós podemos colocar segurança suficiente para as melhores seguranças que são solicitadas para se conectar às nuvens. Ok? Então, a agenda hoje é falar um pouco da teoria do que é sobre data security, tá? Então, falaremos um pouco de privacidade, integridade, autenticidade, ok? Explicar um pouco do que se fala em TLS, que é muito utilizado para comunicação segura, é uma das bases para a comunicação segura da internet, e como usar isso, como implementar isso dentro do microcontrolador, do sistema embarcado. Tá? Falar um pouco dos requerimentos que as nuvens pedem para se conectar aos serviços de nuvem, aos serviços de broker MQTT, tá? E explicar um pouco o que nós temos, como não só como hardware, mas também o Provisioning Service, que seria o sistema de gravação das chaves. Então, a Microchip provê um serviço extra de gravação e autenticação das chaves que estão gravadas dentro dos processadores, do chip de criptografia. Tá? E se tudo der certo, faremos um demo conectando a plaquinha do AVR IoT, que é um micro de 8 bits, usando um
módulo Wi-Fi se conectando à AWS. Um pouco da história. Hoje, as pessoas, pelo menos no Brasil, veem segurança em hardware como sendo muito longe, como estando sendo não tão perigoso. Aqui, só para ter uma escala de tempo, alguns ataques, alguns problemas que foram encontrados em hardware, tá? Então, cada vez mais nós estaremos mais expostos a problemas de hardware que têm que ser pensados anteriormente ao lançamento do produto, ok? Então, falando um pouco de segurança, de data security, temos a palavra criptografia, tá? A criptografia, a função dela seriam 3, tá? Primeira coisa que eu preciso garantir numa comunicação segura é a autenticidade de quem está falando, ou seja, se eu estou falando, eu, Ricardo Seiti, eu tenho que, o Pablo ou Maurício tem que saber que eu estou falando, tá? Então, existe um sistema que um algoritmo que garante que o Pablo ou o Maurício consigam verificar, consigam fazer a autenticação de que a fala que eu estou falando aqui, ou a mensagem que eu estou transmitindo, veio de mim, tá? A outra coisa que é importantíssima é a integridade da mensagem, né? Então, se eu estou fazendo uma transferência bancária, né? Estou mandando $100 para o Maurício, não pode chegar na conta do Maurício $95, tá? Então, a integridade da informação tem que ser enviada. Mesmo que eu mandei, ele sabe que eu que mandei, se a mensagem for alterada no meio do caminho, né, já quebra o sistema de segurança, tá? A outra coisa que essa sim todo mundo se preocupa muito, que é a confidencialidade, tá? Que é a privacidade. Então, se eu estou, de novo, mandando $100 para o Maurício, eu não quero que o Pablo saiba quantos eu estou mandando. Então, eu posso criar um sistema de segurança para esconder esta mensagem, tá? Para a comunicação segura, tá? A autenticação, a identificação da pessoa que está mandando a mensagem e a integridade da mensagem, que a mensagem não foi alterada, são essenciais, são fundamentais. A segurança, a confidencialidade, né? Vamos dizer, o segredo da mensagem muitas vezes não é, tá? Por exemplo, se eu estou mandando um dado, o meu sensor de temperatura está mandando um dado a cada 1 hora, qualquer um poderia ler o dado de temperatura, né? Então, o dado de temperatura não é confidencial, não é um dado sensível, mas se eu tenho que ter certeza, né? Eu como vou fazer alguma coisa com a mensagem, eu tenho que ter certeza que a minha placa mandou a mensagem e que a mensagem chegou certa, tá? Então, é bem importante essa diferença aqui, tá? Claro, se vocês trabalharem com as 3, com autenticidade, confidencialidade e integridade, aí eu tenho o sistema perfeito de segurança. Okay? Nós chamamos de CIA, tá? Até parece uma brincadeira com a agência americana,
tá? Mas, na verdade, não teria nada a ver. A gente fala o C de confidencialidade ou privacy, que vamos falar agora, que seria mudar o texto para que o texto não seja lido somente eu e quem está recebendo a mensagem consiga ler, tá? Por exemplo, eu posso criar um sistema de cifragem de mensagens no modelo ASCII, no alfabeto, em que eu altero a letra uma para frente. Por exemplo, o A vira B, o B vira C, o C vira D, e assim por diante. Então, se somente eu e o Pablo, que recebeu a mensagem, souber esse código que nós vamos somente pular uma letra, somente eu e o Pablo saberemos da mensagem, nenhum das outras pessoas saberão das mensagens, tá? Claro que esse modelo de só mudar uma letra é bem simples, não é utilizado no modo computacional, mas poderia ser usado para escrever, por exemplo, uma carta escrita, tá? Então, tem diferentes modelos de algoritmos, tá? Com diferentes tamanhos de chaves. Quando eu digo tamanhos de chaves, seria o segredo, né? A chave secreta para abrir o cofre, tá? Então, dizemos que quanto maior a chave, mais seguro é o sistema, tá? E uma coisa importante que a gente coloca muito é, se possível, utilizar sistemas de criptografias já testados, tá? Por exemplo, aqui temos 3 modelos de criptografias simétricas testadas, que seriam AES, Triple 10 e o AES 256, tá? Existe uma teoria, não é somente teoria, que quanto mais testado, mais documentado é o algoritmo, mais robusto, mais poderoso ele é. Não é porque eu não tenho documentação que é difícil quebrar. Pelo contrário, quanto mais testado e não quebrado, mais poderoso ele é. Tá? Então, aqui a gente está falando de criptografias simétricas. Tá? Simétrica, quando eu digo simétrica, é quando a chave de quem cifra e quem decifra são as mesmas. Então, eu estou mandando a mensagem para o Maurício, eu tenho que mandar de alguma forma, nós precisamos ter a mesmo código de chaves. Tá? Essa criptografia tem uma vantagem, que ela é super rápida. Tá? Então, por exemplo, tem comunicações hoje que trabalham com um sistema de fibra ótica que utilizam AES no hardware, no PHY Ethernet, tá? Eu consigo fazer o cipher dele em 400 gigabits por segundo, tá? Extremamente rápido. A desvantagem dele é que eu tenho que trocar as chaves. A chave que está no lado do sender tem que ser a mesma do receiver. E essa é uma dificuldade de como eu vou fazer para transmitir essa chave de modo seguro. Tá? Então, ela é de fácil implementação, tanto em microcontroladores, ou também eu posso ter em alguns microcontroladores, em alguns sistemas, o hardware engine, que seria um periférico de criptografia. Ok? Então, indo para a próxima letra, o I, integridade. Então, como eu havia falado, a integridade é para fazer a verificação que a mensagem não foi alterada, a mensagem que eu mandei não foi alterada do que o Maurício recebeu, tá?
Por exemplo, um sistema bem simples que poderia ser usado, que é muito usado dentro dos sistemas embarcados, é o CRC, tá? Que eu vejo se um bit não foi alterado no meio do caminho. Até isso para a segurança dos dados, né, que estou transmitindo. Mas para o sistema de segurança, o CRC não é suficientemente forte. Porque se eu sei como funciona, e eu alterar 2 bits, o CRC será igual. Tá? Então, eu não tenho esse poder de garantir que a minha mensagem não foi alterada. Tá? Hoje, o que a gente utiliza bastante é o SHA-256, né? Que é um sistema em que eu posso ter qualquer número de entradas. Por exemplo, eu poderia ter 1 megabyte de memória entrando no meu sistema e eu vou ter uma saída de 256 bits, tá? 32 bytes. Isso. Então, eu nunca vou conseguir pegar com a informação do hash, conseguir a informação da mensagem. E alterando um bit, qualquer um dos bits dessa mensagem de 1 megabyte, eu tenho pelo menos 50% dos bits do SHA-256 alterados, tá? Então, isso faz com que não seja previsível a alteração de 2 bits para gerar o mesmo resultado. Ok? Então, indo para a próxima letra, temos a autenticidade, o A, tá? Que seria para garantir que sou eu que estou mandando a mensagem. O Maurício poderia receber uma mensagem falando que sou eu, mas como que garanto que sou eu, tá? Até é interessante, a gente usa o sistema de digital signature, né, que seria a assinatura digital, que poderia, vamos dizer, no nosso mundo, usar como se fosse a impressão digital, né, o dedo. Então, teríamos que, dificilmente, alguém tem o mesmo dedo, o mesmo desenho do dedo que eu. Então, se o Maurício conseguir ver que existe o desenho do meu dedo, né, do meu dedão, na mensagem, então ele quer dizer que eu que mandei a mensagem, tá? Como que faz isso? Existem duas chaves. Sempre esse sistema trabalha com criptografia assimétrica e duas chaves. Então, eu tenho a chave pública e a chave privada, tá? Em que como o nome diz, um é público, então eu posso mandar para todos, e o outro é privado, que tenho que esconder isso de uma forma bem segura, tá? Então, essas duas chaves, elas são relacionadas matematicamente. Então, o que acontece? Eu crio primeiro a chave privada e depois que eu tenho a chave privada no sistema, eu calculo matematicamente a chave pública, tá? E faço a distribuição da chave pública. Então, em muitos casos, né, por exemplo, eu vou colocar bastante no DSSA, no Digital Signature, e no Elliptic Curves, curvas elípticas. Eu utilizo a chave privada para assinar uma mensagem e o Maurício ou o Pablo vão usar a minha chave pública que eu distribuí, enviei para eles, para descriptografar a minha mensagem, tá? Então, eu tenho que... eles sabem que somente eu
posso esconder, encriptar a mensagem com a minha chave privada. Então, eu garanto que a mensagem que eles estão lendo, que o Maurício e o Pablo estão lendo, veio de uma mensagem que eu escrevi, ok? Esse sistema, ele é bem lento, tá? Eu não conseguiria, ele é extremamente seguro, mas ele é lento, então eu não conseguiria, por exemplo, fazer um streaming de vídeo, uma transmissão de vídeo com esse sistema de encriptação de chaves. O que eu faço para manter o meu sistema seguro? Eu utilizo esse sistema para enviar uma chave AES de um lado para o outro, tá? E aí eu garanto que eu tenho um sistema de troca de chaves da criptografia simétrica de forma segura, usando criptografia assimétrica, tá? Então, esse seria o Digital Signature, que eu garanto que a minha chave, somente a minha chave consegue criar a mensagem que a chave pública entende, tá? E aí, o que é extremamente importante neste caso, guardar a chave privada do modo mais seguro possível, tá? Então, isso é fundamental, é como guardar a chave. E aí, nesse ponto, a Microchip consegue ajudar no sistema de armazenamento e gerenciamento das chaves privadas de segurança, tá? Passando um pouco, essa seria a teoria, agora vamos passar um pouco para como que isso é aplicado no modo de comunicação, tá? Existe o sistema de certificados digitais, que é utilizado não só em computadores, né? Mas hoje também é utilizado em sistemas de IoT, tá? Então, eu tenho, esse seria um exemplo de certificado digital, que a gente chama que é denominado X509, tá? Esses 3 certificados são os mesmos, tá? Esse aqui seria em forma de texto, esse aqui é como o Windows entende, pega essa mensagem e interpreta, e isso aqui é um modelo que eu utilizo particularmente. Deixa eu mostrar, eu utilizo nesse link aqui, é um link bem interessante para entender como que funciona uma chave de um certificado digital, que ele traduz este formato em formato que eu consiga entender algumas coisas, tá? Por exemplo, o que tem que ter no certificado digital? Eu tenho que ter alguém que assinou o meu certificado. Por exemplo, como que eu garanto que uma chave ela é boa ou não boa, tá? Eu preciso que tenha uma autoridade certificadora, um CA, Cryptography Authority, tá? Que vai assinar este documento para mim, tá? Eu sempre gosto de trazer a ideia do que nós conhecemos no nosso dia a dia, tá? Eu não sei se, eu acredito que na Argentina seja parecida, em que nós temos o cartório, a pessoa que faz a verificação da sua assinatura, a assinatura do cheque, por exemplo. Escribano, por ejemplo, acá se llama. Escrivano, sim, graças. Então, você foi lá no escrivano, assinou num pedaço de papel a sua assinatura, e depois, num futuro, se você assinar um documento e levar nesse escrivão, certo? Ele vai conseguir olhar a sua assinatura e falar: esta assinatura é do Maurício, tá? Então, da mesma forma, o certificado digital funciona, tá?
Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é quem assinou o meu certificado. O próximo é sobre a minha chave, o meu dispositivo, a minha chave privada. Então, eu tenho um nome do meu dispositivo e a chave pública do meu dispositivo, tá? E aí eu pego toda essa informação e mando isso para o signer, para o escrivão, né? E o signer vai gerar uma assinatura digital, porque ele tem uma chave privada, né, que também foi colocada, que permite ele a gerar uma assinatura digital, tá? Então, desta forma, se o signer é confiável e eu tenho este documento confirma que a minha chave pública é uma chave pública boa, uma chave pública que tem validade, tá? Eu vou mostrar aqui, que é uma forma bem interessante, que é o do Windows, tá? Temos uma chave que chamamos de root CA, tá? Que seria a raiz, o primeiro nível de segurança. Então, aqui o emissor e o emitido, ou o signer e o nome da chave são os mesmos, tá? O que acontece? Eu tenho que a própria chave privada se autoassina, tá? Então, este cara aqui tem que ser guardado de uma forma extremamente segura, tá? E eu tenho, vamos dizer, uma por empresa ou uma por sistema. Ela autoassina. Aí eu poderia ter um segundo nível de certificados, em que quem assinou o documento é o meu root CA, tá? E o nome do meu certificado é qualquer outro. Aqui, por exemplo, eu escrevi signer, tá? E aí, quem autentica este certificado é o root CA, tá? E aí eu tenho um próximo passo que poderia ter vários passos, tá? Poderia ter infinitos, poderia ter 10, 20, mas aqui eu só tenho 3, em que eu tenho um outro certificado com o nome Example Device, que foi assinado pelo Signer CA, que foi assinado pelo root CA, que eu confio. Então, desta forma, eu tenho um sistema em que este certificado é válido. Eu poderia ter 1 milhão de certificados sendo que todos são filhos do root CA. Ok? Então, esse sistema de CAs, né, de autoridade certificadora, ela é usada, e o X509 é usado para fazer estabelecimento de uma comunicação segura na internet, tá? O que a gente usa muito é o TLS, o Transport Layer Security, tá? O que é o Transport Layer Security? Primeira coisa que a gente... É um sistema de comunicação em que existem padrões, standards, de como eu vou mandar as mensagens seguras, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, nós vimos anteriormente que existem vários modelos de criptografia e em tamanhos de chaves que podem ser utilizados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar para o meu servidor ou para o meu cliente qual chave eu vou usar, qual sistema eu vou usar. Então, existe a negociação do Cipher Switch, tá? Em que eu vou falar,
qual chave simétrica eu vou usar, qual chave assimétrica eu vou usar e qual sistema de hash eu vou usar, tá? O próximo passo, o cliente autentica o servidor. Então, o servidor envia o certificado digital do servidor e o cliente, o meu dispositivo, o meu device, tem uma lista de CAs válidos, de root CAs válidos, e ele vai verificar se ele é filho, né, de algum certificado válido. Uma vez feito isso, agora o servidor que precisa autenticar o cliente, o dispositivo, da mesma forma, com a sequência de certificados filhos, eu vou ver se o cliente ele é filho de algum certificado válido, tá? E depois disso, para terminar, eu preciso fazer uma troca de chaves para daí sim fazer uma comunicação AES de modo seguro, tá? E aí faço o key validation, mando um dado conhecido e eu vejo se ele consegue descriptografar este dado, tá? Esse é o sistema de handshake TLS. Parece bastante complicado, tá? Não é simples, ele tem bastante passos, tá? A Microchip entende isso, entende toda a parte de quanto seguro, como é difícil, complicado armazenar e distribuir as chaves, criar o sistema de roots e de sistema de autoridades certificadoras, tá? Então, para isso tudo, a Microchip tem um dispositivo que nós chamamos de Crypto Authentication, que auxilia, ajuda a melhorar esse sistema de troca de chaves, tá? Só um pouco do Crypto Authentication, tá? Ele é um coprocessador seguro, então ele é quase como se fosse uma memória E2-PROM, E quadrado PROM, tá? Que, além de guardar as chaves, eu também tenho o sistema de criptografia junto. Além de ter um número único e um gerador de número randômico, tá? Isso tudo é guardado dentro de um sistema seguro com o chip bem seguro, com proteções de hardware, tá? Mas só isso não resolveria, então hoje a Microchip tem o sistema de provisionamento. Então, o dado que é gravado aqui dentro é gravado de modo seguro pela Microchip à solicitação, a pedido do cliente. Então, o cliente nos envia a informação que quer ser colocada aqui dentro e a Microchip grava isso, tá? Então, como que seria a função do TLS, né, do Transport Layer Secure, com o ECC? Então, o servidor, tem o servidor e o cliente. O meu cliente, a minha placa, o meu kit, fala um hello. O servidor manda esse hello, server hello, seria a troca de comunicação do Cipher Switch aqui, e o servidor já envia o certificado do servidor para o cliente. Quem faz a verificação do certificado, né, boa parte é feita pelo Crypto Authentication, tá? Depois que o Crypto Authentication validou, confirmou que é um certificado válido, começa o outro lado. O cliente, a minha placa, envia o certificado para o servidor e o servidor faz a verificação dos certificados, tá? Uma vez que terminou,
o servidor pede para o cliente gerar um número randômico, um número aleatório, e assinar este número aleatório para confirmar que o cliente, o dispositivo, tem a chave privada. E, uma vez que você fez isso, envia o número randômico e a chave privada, e a assinatura para o servidor consegue verificar que o cliente possui a chave privada, tá? E depois disso faz uma troca de chaves com o ECDH, o Elliptic Curve Diffie-Hellman, em que eu faço uma troca de chaves públicas e isso me gera uma chave AES comum para os dois lados. Tá? Então, esse seria... o TLS é o que Google, Amazon e Azure exigem para uma comunicação com os clouds para o MQTT. Tá? Então, o Google ele tem o Token Authentication. Então, eu preciso enviar eu tenho algumas chaves, alguns segredos que estão dentro do ECC, que a Microchip não compartilha, mas a Microchip extrai para o cliente e o cliente compartilha essa informação com a Google para que eu consiga estabelecer a comunicação. Tá? A AWS tem duas possibilidades, tanto o Multi-Account Registration, em que eu envio diretamente o meu certificado de dispositivo para a AWS, ou eu tenho Just-in-Time Registration, que é o Bring Your Own Certificate, que utiliza o PKI, que é Public Key Infrastructure, que é a verificação do signer, do pai daquele certificado, tá? E aí, se eu tenho um pai de certificado válido, o filho é um certificado válido. Ok? Ou poderia-se também utilizar, que também utiliza o PKI e o PKCS11, por exemplo, no Greengrass e no FreeRTOS, no Amazon FreeRTOS, eu tenho o PKCS11. Tá? E o Azure, ela utiliza um sistema muito parecido com o Just-in-Time Registration, que usa o sistema de PKI. Ok? Então, nós temos aqui, a gente chama de Trust Platform, né? Que eu tenho três possibilidades aqui. Eu tenho Trust Go, Trust Flex e Trust Custom para se conectar, distribuir as chaves privadas de modo seguro. Tá? Falando um pouco mais de AWS, a Microchip tem alguns kits de desenvolvimento já preparados para se comunicar de forma segura, utilizando o Crypto Authentication, tá? Na AWS. Tá? Então, eu poderia ter um Linux, tenho 3 versões de Linux, tenho algumas versões de Cortex M7, M4 e tem aqui também M0. E hoje, a minha ideia é demonstrar com um AVR, um ATmega 4808, um AVR 8 bits. Tá? Então, falando um pouco de Trust Platform, é o sistema de provisionamento. A Microchip vai escrever, escrever os dados do provisionamento das chaves privadas para o cliente. Então, aqui vamos falar de dois modelos que temos, que é o Trust and Go e o Trust Flex. Então, o Trust and Go, a vantagem dele, ele como o nome diz, é o Trust and Go, ou seja, confia. Aqui em português falamos confia e vai, tá? O certificado é assinado pela própria Microchip e a Microchip envia uma lista
para o cliente que comprar este dispositivo, envia uma lista de certificados que estão num lote que foi comprado, tá? Por exemplo, se o cliente compra 10 mil peças, a Microchip manda um arquivo. Na verdade, não manda. Tem um espaço dentro do site da Microchip, um espaço específico para o cliente baixar um documento com 10 mil certificados, tá? Então, esse seria um modo que a Microchip teria para distribuir essas chaves, é assinada com a chave da Microchip, mas eu consigo utilizar esses dados para se comunicar com o Google, com a Azure e com a AWS, tá? Eu não não necessariamente preciso saber da autoridade certificadora, porque eu mando os certificados dos dispositivos como sendo válido direto para as nuvens, ok? O mínimo de compra é 10 unidades, tá? Então eu não tenho que ter volumes grandes, não preciso ter 10 mil, 50 mil peças para poder utilizar desta facilidade, tá? Mas também não consigo alterar nada das informações que vêm dentro do chip, tá? Não teria como eu guardar um segredo, a Microchip não gravaria um segredo da empresa dentro do chip, tá? Agora, na próxima eu tenho o Trust Flex, que seria flexible, tá? Em que, neste sim, eu posso enviar informações para a Microchip. Por exemplo, eu posso guardar um pedaço do código dentro da minha memória EEPROM, ou posso criar o meu sistema de PKI, ter um signer, um sistema de root, de CAS, de Cryptography Authority, dentro saindo com o meu nome, tá? O nome da minha empresa. Então, eu tenho uma flexibilidade. A quantidade mínima já é um pouco maior, tá? Não é 10 peças, nós estamos falando de 2.000 peças, mas também não é nada grande que não possa ser utilizado, tá? Aí eu tenho a outra forma, que seria o Trust Custom, tá? Que eu não coloquei uma apresentação, um slide específico, que seria que eu poderia alterar qualquer coisa no meu Crypto Authentication, tá? Para 90% das aplicações, ou o Trust and Go ou o Trust Flex funcionam, tá? Somente em casos específicos eu preciso do Trust Custom, tá? Então, esses dois aqui seriam o que nós estamos mais promovendo e oferecendo para os clientes, tá? O part number é o mesmo, tá? O dispositivo, o hardware é o mesmo. O que vai fazer diferença é o modelo que vai ser gravado dentro dele, tá? Inclusive, tem algumas versões de Trust and Go que já estão preparadas para ter o sistema de LoRaWAN, de join server do LoRaWAN, tá? Não está nesta apresentação, mas temos também com LoRaWAN. Okay? Então, um pouco do demo que eu gostaria de fazer, vamos ver se vai funcionar. O kitzinho, este é um kit, né, um AVR IoT, nós chamamos de AVR IoT. Ele tem um AT-Mega 4808, que é muito parecido. Na verdade, a arquitetura é a mesma do AT-Mega 328, que é o famoso pelo Arduino, mas ele algumas gerações mais nova, então ele tem mais recursos, tá? Eu tenho o módulo Wink 1500, em que a minha comunicação com o meu processador é por SPI,
e a pilha TCP/IP fica dentro do módulo. Eu tenho um sensor de temperatura, o chip que nós estamos falando, o ATECC, o Crypto Authentication, um sensor de luz, e para fazer o meu desenvolvimento, para treinar para fazer a programação, tem um debugger e também um sistema de carregamento de bateria. Tá? A informação do kit está aqui. É um kit que, assim, para começar no mundo de IoT, é um kit bem legal. E eu também tenho o conector click da microeletrônica, em que eu posso ter mais 700 placas, pelo menos, de sensores que podem ir em cima. Ok? Eu tenho mais alguns minutos, vou fazer só uma apresentação aqui. Deixa eu colocar. Vamos ver se funciona. Ah, não. Ah, já sei. Vou fazer desta forma. Ah, preciso de. Cancelar. Não. Como que eu tiro do. Guardar vídeo. O que precisa? Vocês estão me vendo ou estão vendo minha tela? Estamos vendo o teu vídeo. Como que eu... A tua câmera. Ah, está vendo minha câmera aqui? Sim. Isso. Assim. Deixa eu mudar a câmera. Então, este é o kit, certo? Que é o kit do AVR IoT. E eu vou fazer aqui uma programação nele. Tá? Está programando. E deixa eu ver. Vou até mandar... Eu consigo mandar uma mensagem para... Ah, não, eu só consigo colocar no chat, mas não manda para as pessoas, né? E assim é. Assim, deixa eu colocar aqui. Não ficou bom. Esta placa está mandando os dados. Deixa eu agora colocar para compartilhar a minha tela novamente. Esse dispositivo está mandando a informação para um dado na Microsoft, uma conta na AWS. Tá? Deixa eu somente fazer uma... Em que agora eu estou mandando mensagens. Deixa eu abrir aqui. Está enviando a mensagem para a AWS e a Microchip já desenvolveu um pequeno dashboard para fazer o acompanhamento dos dados, tá? Estão vendo minha tela, certo? Sim, sim. E isso está todo então, encriptado. Agora, como não dá para colocar a câmera junto... No, está junto, Ricardo. Estamos viendo las dos cosas. Assim. Estou tampando a câmera, ¿Sí? a luz, e eu tenho
sem diminuição na luminosidade. E eu também posso colocar o dedo na temperatura para esquentar o sensor, tá? É um pouco complicado, mas se vocês como está na nuvem, se vocês copiarem este número inteiro e abrirem no browser de vocês, no Chrome de vocês, vocês veriam exatamente o mesmo dado que eu tenho aqui, tá? E tudo isso feito com um microcontrolador de 8 bits. Se eu colocar aqui... sim. Estou colocando no chat. Podés colocar eso, ahí está. Sim. Então, todos poderiam fazer o teste. Depois eu deixo ligado aqui, né? Um pouco. Não vou deixar isso para sempre, mas para ver o sistema funcionando. Tá? Então, o que está acontecendo? A mensagem está saindo daqui, indo para a AWS, indo para uma conta, um broker MQTT, que armazena isso em um sistema, um banco de dados da AWS também. E depois disso, esta página web faz a busca desses dados, desse banco de dados dentro da AWS. Tá? Dessa forma que funciona, de forma simples, e nós temos toda a documentação, o treinamento para que esta placa funcione na conta de vocês, do cliente também. Tá? Acho que temos 2 minutos para dúvidas. Não sei se temos dúvidas. No hay problema, Ricardo. Igualmente no hay ninguna pregunta. Creo que de mi lado no veo ninguna. Pablo, no sé si vos ves alguna pregunta. No. No hay ninguna consulta por el canal. Perfecto. Sim. Então, tá bom. Obrigado, Pablo, Marcelo, Maurício, pelo tempo. E se precisar, estamos à disposição para dúvidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por el tiempo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos.